Olá pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da arquitetura hexagonal versus a Clean Architecture, tá? Eu queria, antes de começar aqui essa talk com vocês, eu queria dar um disclaimerzinho que esse conteúdo aqui é derivado de uma palestra que eu dei há uns 2 meses atrás, tá? O link dessas palestras eu vou deixar aqui, foi em dois canais do YouTube simultaneamente. Eu vou deixar aqui embaixo o link dessas palestras e assim, já dizer que o conteúdo aqui é mais resumido do que de fato na palestra. Então eu recomendo que vocês assistam a palestra, até porque teve uma interação lá, tudinho, foi bem bacana. Tá bom? Então tem muita coisa que eu falei lá e eu não vou falar aqui, por exemplo, sobre DDD, sobre Solid. Então vale a pena dar uma olhadinha na palestra original, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente falar de qualquer uma dessas duas arquiteturas, o que é arquitetura de software, tá? Tem essa frase aqui do Elwin Woods que eu acho muito bacana, que ele fala o seguinte, ó. A arquitetura de software é um set de decisões, né, de design, que se você fizer incorretamente, pode causar aí do teu projeto ser cancelado. Isso aqui não é muito comum de se acontecer, mas é muito comum de você tomar uma decisão errada e ter um prejuízo financeiro, né? Porque vamos supor que você... vamos usar biblioteca tal, ferramenta tal para processar, para fazer esse fluxo aqui, essa funcionalidade. E se aquilo ali você não preveu alguma coisa, né, futura, não estudou os cenários direitinho, aquilo vai te dar um prejuízo financeiro, porque você vai ter que refazer depois, né? Então, assim, imagina o teu negócio lá sofrendo prejuízo por conta do tempo, ou por conta de uma má decisão de fato. Então, pode chegar o caso de fato seu projeto ser cancelado? Pode, né? Porque vamos dizer que a decisão foi tão ruim que é melhor apagar tudo e fazer de novo. Tá? Então é bem bacana essa definição aqui, e é por isso que a gente tem um monte de arquitetura para ajudar a gente a definir como desenvolver nosso software, como pensar um pouquinho, né, desenvolvimento. A gente vai falar aqui sobre arquiteturas mais voltadas aqui à parte da implementação, mas tem muito fundamento em arquitetura de software que é muito bacana todo mundo aí, todo arquiteto, todo desenvolvedor, desenvolvedora saber, tá bom? Ahn, então, para começar aqui, a gente vai falar sobre a arquitetura hexagonal, tá? Que ela foi publicada aqui em 2005 pelo Alistair Cockburn. Também é conhecida pelo nome Ports and Adapters. Eu acho que faz mais sentido Ports and Adapters, tá? Mas aqui, geralmente, o pessoal chama de arquitetura hexagonal, então chamei também. E alguns autores eles afirmam que essa arquitetura está na origem da criação da arquitetura de microserviços, tá? A gente vai ver um pouquinho por quê. Essa aqui é a figura original que o Alistair publicou junto do post dele falando sobre. E a gente vê aqui que de fato tem um hexágono, mas ele não se limita a um hexágono. A arquitetura podia ser um círculo, podia ser um octógono, um pentágono, enfim. Não se limita a 6 lados, não tem que ter 6 lados especificamente e tal. Mas ele queria demonstrar aqui que você podia ter N lados e que cada lado iria se comportar justamente como ele colocou no nome original, né? Com uma porta e um adaptador, tá? Então, fazendo uma analogia aqui de ports e adapters, tá? O que seria uma porta? Seria uma interface de comunicação, por exemplo, de um notebook na parte USB dele. Então, eu tenho a minha porta USB, é a minha interface de comunicação, é a minha porta. E quem é o meu adaptador? Um pendrive, um fone, um headset, um USB, por exemplo. E aí, cada dispositivo que vai se conectar na minha porta, ou seja, cada adapter, tem a responsabilidade de fazer a implementação para que aquela comunicação seja bem sucedida, né? Então, se a gente levar para o mundo do software, por exemplo, eu vou ter uma interface, por exemplo, que seria uma porta, né, que vai estar aqui para se conectar na minha aplicação. Uma porta, por exemplo, de método de pagamento. E aqui um adaptador poderia ser, por exemplo, pagamento via PayPal. A outra porta poderia ser para essa mesma. O outro adaptador para essa mesma porta poderia ser pagamento via Stripe. Então, assim, eu posso ter N adaptadores para aquela porta. E posso ter várias portas também. Posso ter um adaptador para cada porta. Mas o objetivo aqui é justamente facilitar o quê? Essa adaptação de coisas, entre aspas, externas ao meu software, tá? Para facilitar essa comunicação e também facilitar uma coisa que o Alistair ele frisa muito no post dele, a questão de você fazer teste automatizado, né? Então, quando a gente está fazendo um teste, por exemplo, a gente tem uma classe lá que tem que acessar um repositório, que vai ter acesso ao nosso banco de dados. Então, uma hora o repositório pode ser um repositório real, que de fato acesse o banco. Outra hora o repositório pode ser um repositório que acesse aí um array, um mock, um stub, enfim. Então, quando você trabalha com esse tipo de padrão aqui, facilita bastante você fazer uso dessas técnicas, tá? Agora falando um pouquinho sobre a Clean Architecture, né, que eu vejo que muita gente ela tem uma certa complexidade de se entender, mas assim eu quero desmistificar um pouquinho aqui para vocês novamente, né, na palestra original.
tá bem mais destrinchado, mas assim, não é tão. Não precisa ter tanto medo como tá aí no GIF desse tipo de arquitetura, né? E nem ela é tão complexa quando muitos vídeos, muitos posts, eu vejo o pessoal colocando lá que tem que ter, sei lá, 300 recursos para você criar o teu design de código baseado nesse tipo de arquitetura. Eu não concordo com isso, eu acho que ela é mais fácil do que aparenta. É só saber usar corretamente, tá? Então, ela foi publicada aqui em 2012 pelo Uncle Bob, né? E ela é derivada da arquitetura hexagonal, assim como ele cita no post original, também tem a arquitetura One Architecture também, que faz parte aí desse mesmo contexto, tá? Então, essa figura aqui que ele postou demonstra justamente essa questão da arquitetura, ah, e ele coloca aqui algumas camadas para falar dela. E a gente tá vendo aqui 4 camadas, eu vou explicar aqui para vocês essas camadas, mas assim, ele mesmo diz que não é para ter 4, não é o correto sempre não é ter 4 camadas. Você pode ter uma, duas, três, 4.000, é o que fizer sentido para o teu software. Mas ele acha que essas 4 aqui geralmente resolvem os problemas, problemas assim, né? O que você precisa para fazer a construção daquele software, tá? Então, passando aqui em cada uma. Aqui no meio eu tenho a minha camada aqui de entidades, que está aqui as minhas Enterprise Business Rules, tá? Então eu tenho, por exemplo, aqui uma entidade médico, e aqui no meu médico eu tenho todas as minhas regras de negócio relacionadas àquela entidade médico. Vale ressaltar que essa entidade não é, por exemplo, você está usando um RM como Hibernate, como o Type RM, enfim, um Gorm lá no Go, não é a minha entidade que eu estou mapeando com o meu banco de dados, é a minha entidade de negócio. Tá? Então muita gente confunde e coloca lá médico, por exemplo, e já vai mapeando os campos lá no banco de dados, tem nada a ver. Uma coisa é a entidade do banco de dados, que está mapeando lá o banco de dados. Outra coisa é a minha entidade de negócio. Tá? E aqui fica justamente essas entidades guardando aqui as minhas regras de negócio. No final do vídeo eu vou dar um exemplo, tá? Vou dizer a vocês onde tem um exemplo que eu implementei, tá? Um vídeo explicando o uso desse tipo de arquitetura para ficar bem mais claro como pôr isso aqui no código. Depois dessa camada aqui, eu tenho a minha camada aqui de use cases, que estão aqui as minhas regras da aplicação. O que, é que a gente geralmente coloca aqui? O fluxo. Então, por exemplo, cadastrar novo médico. Então, o que é que tem nesse fluxo? Ele vai fazer uso da entidade médico, ótimo. Provavelmente vai fazer uso aí de um acesso à base de dados, tal, outras coisas, enfim. Mas aqui, por exemplo, vai dizer, para cadastrar um novo médico, eu tenho que validar tal coisa, tenho que inserir no banco e depois eu tenho que enviar um e-mail para esse médico dizendo que eu cadastrei ele com sucesso, sei lá. Então, esse fluxo aí, né, essa regra de aplicação, geralmente fica nessa camadinha aqui de casos de uso, tá? Essa camada verde aqui é a camada de Interface Adapters, ou seja, é a minha cola da minha aplicação do meu domínio, que por exemplo são essas 2 camadas aqui de casos de uso de entidades, com o mundo exterior. Quem é o mundo exterior? Pode ser uma aplicação que me acessa, pode ser uma UI que eu desenvolvi, pode ser a minha conexão com uma base de dados, a minha conexão com dispositivos externos ou dispositivos externos que estão se conectando a mim. E aqui a gente representa, ele colocou aqui 3 exemplos, mas pode ser um monte de coisa, né? Que a gente tem aqui os controllers, gateways, presenters, mas pode ser aqui um CLI, tá? Então tudo que for usar o que o mundo exterior vai usar para acessar a minha aplicação geralmente fica nessa camadinha em verde, tá? E aqui a gente tem essa camadinha azul que é justamente esse mundo exterior, né? Então tipo, quem vai me acessar ou quem eu vou acessar que está fora da minha aplicação, o que é externo a mim. Então, geralmente fica aqui nessa parte em azul. E para que essa parte azul acesse ou que eu acesse ela, a gente tem que ter essa cola. Então, geralmente aqui a gente coloca muita interface, define aqui, por exemplo, a nossa API REST para que as pessoas acessem, né? As pessoas, outra aplicação acessem aqui a nossa aplicação, o nosso domínio, tá bom? Então, assim, tem muitos casos aqui de uso para você colocar aqui, tanto nessa parte azul quanto nessa parte verde, para que acessem a nossa aplicação. Mas o mais importante aqui é se ligar nessas setinhas. Veja que, por exemplo, os meus controllers, eles conhecem meus casos de uso, minhas entidades. Mas as minhas entidades, por exemplo, não conhecem o meu caso de uso. O meu caso de uso não conhece o meu, por exemplo, o meu controller. Então, assim, o meu caso de uso, ele nunca deve saber que eu estou lidando aqui com API REST, GraphQL, enfim. Entendeu? Então isso é muito importante saber e frisar isso daí, tá? Então as minhas entidades, elas não têm que saber se a minha aplicação é uma aplicação de CLI,
é um gateway de sei lá o que, enfim, não tem que saber disso. Então, essas setinhas aqui, a dependência de visualização e de entendimento é de fora para dentro. Então, quem está aqui fora geralmente conhece as coisas que estão mais no interior, mas as coisas que estão no interior não devem conhecer quem está fazendo uso disso aí lá fora. Então, por exemplo, minhas entidades, ela não tem a mínima ideia de quantos casos de usos, por exemplo, a entidade de médico aqui, eu posso ter aqui o caso de uso de cadastrar médico, editar médico, deletar médico, listar médicos, mas ela não sabe desses casos de uso. Os meus casos de uso, por vez, também não sabem que é um API REST. Então, acho que eu até fui um pouco repetitivo aqui, porque realmente tem muita gente que confunde isso daqui, mas é sempre bom frisar, tá? Ahn, e aí, quando a gente olha isso daqui, parece que é a mesma arquitetura, né? Mas o segredo justamente é o que eu falei para vocês, são as camadas, né? Veja que essa arquitetura aqui, ela usa muito do que a Ports and Adapters, a arquitetura hexagonal, falou pra gente, né? Se alguém quiser me acessar, eu forneço uma porta e você fornece a implementação para me acessar. Então, por exemplo, no meu caso de uso, ele precisa, por exemplo, acessar a base. Então, eu espero numa interface, por exemplo, usuário, médico repository, que alguém implemente médico repository e me passe, por exemplo, no meu construtor para que eu faça uso. Eu não sei quem é. Eu não sei se vai ser no banco de dados Postgres, MySQL, no Mongo, eu não sei. É um array, eu não sei. Mas alguém tem que me usar. E aí dá a impressão que é a mesma coisa de Port and Adapter, é a mesma coisa de Clean Architecture, mas na verdade não é, né? Porque a Clean Architecture, o Uncle Bob, ele já chegou aqui e definiu algumas camadas semânticas para que te ajude no entendimento de tu montar a tua arquitetura, o teu design de código, tá? E aí, eu vou mostrar a vocês como é que eu encaixo essas propostas no meu dia a dia quando eu uso esse tipo de arquitetura, tá? Então eu tenho aqui essa figura, né? Eu vou tirar minha câmera aqui para não ficar na frente. Que isso aqui geralmente é como eu me dou no meu dia a dia quando eu estou desenvolvendo alguma aplicação que necessite de tal arquitetura, tá? Então eu tenho aqui minha parte do domínio, onde praticamente, aqui fazendo analogia com a do Uncle Bob, é a parte que está aqui tanto o meu fluxo de regra de negócio, os meus casos de uso, quanto as minhas entidades. Eu tenho aqui a minha parte da aplicação, que é justamente aquela cola que eu falei para vocês, e eu tenho aqui a parte dos frameworks, que são justamente as coisas externas, algumas dependências externas que eu tenho para fazer acesso aqui. Então, seja uma dependência, um lib, um framework e tal, mas também adaptadores que são os primários e secundários, que também é uma ideia lá da arquitetura hexagonal, que são, por exemplo, os primários, coisas que vão, né, acessar a minha aplicação, e os secundários, que é coisas que a minha aplicação, por exemplo, vai acessar. Então, como primário aqui, uma interface web, um CLI, uma outra aplicação que vai me acessar aqui para me consumir por algum motivo. E aqui nos secundários, eu acesso, por exemplo, um banco de dados, um outro API, um método de pagamento. Então, tá aqui o cartãozinho de crédito e tal. Então, vou voltar aqui minha câmera. Só para que fique bem claro para vocês, né, que tipo, é, existe essa separação de conceito semântico, mas não quer dizer que eu tenho uma pasta chamada domain, uma pasta chamada application, uma pasta chamada framework no meu código lá, né? Então, não é necessariamente nesse nível. Isso aqui é aparentemente aqui, né? Aparentemente não. Isso aqui eu quero demonstrar para vocês é um nível semântico de entendimento. E aí, aqui eu queria falar só um pouquinho sobre essa questão do hype, né? Porque eu vejo que está surgindo muito conteúdo de Clean Architecture, arquitetura hexagonal, arquitetura alienígena, sei lá, um monte de arquitetura. E toda vez que muita gente começa a publicar, todo mundo fica querendo usar. E aí esse gráfico mostra muito pra gente. Eu extraí ele de um post chamado HDD, que é do Hype Driven Development. Ele mostra pra gente muito disso, né? O que é que acontece ao gente adotar alguma coisa pela modinha, tá? Eu sei que a Clean Architecture não é modinha, tá? Ela tá aí há muito tempo. Mas eu sinto que muita gente usa sem saber o propósito daquele uso. Então, acontece o anúncio de alguma tecnologia. Isso aqui eu estou falando para qualquer tecnologia, microserviço, Clean Architecture, framework novo, enfim. Acontece o anúncio, aí tem um monte de conferência, aí um monte de gente começa a escrever, e começa a se entusiasmar. Todo dia, todo mundo, meu Deus, é um novo paradigma de desenvolvimento de software, de usar uma ferramenta nova e tal. E aí, depois disso aqui, a gente começa a retornar no normal, começa a ter um. Opa, eu tô sentindo um pouco preocupado por conta disso aqui. E aí, depois que dessa queda, a gente começa o retorno aqui do pensamento normal, né? Da questão de ver os trade-offs. Que nem tudo porque tá na modinha e todo mundo tá utilizando vai ser necessário no teu contexto, tá? E aí, o que eu queria trazer aqui para vocês de importante, né? Que mais importante do que essa arquitetura e qualquer outra
coisa que se for utilizar um framework novo e tal, é saber como e quando usar. Então, tipo, por exemplo, a arquitetura hexagonal, Clean Architecture, até a minha derivação aqui que eu mostrei para vocês, não é uma coisa batida em pedra, não é bala de prata, tá? Tem muita gente que fala, ah, não, essa arquitetura aqui é o suprassumo, eu uso ela para resolver tudo, e na verdade você está fazendo uma aplicação que nem necessitaria dela. Uma arquitetura MVC, que é muito boa, por sinal, já se viria para você e já estaria compliance com tudo que tu precisa fazer. Então toma cuidado quando vê essas coisas assim muito na hype, muito, ah meu Deus, vou usar porque todo mundo tá usando e tal. Não, esquece um pouquinho disso, tá bom? Então, obrigado aí para todo mundo que ficou até esse momento, tá? Esse slide aqui é um slide que eu tirei lá da palestra, tá? Também. E que é o seguinte, a maior dúvida de todas sobre essa arquitetura está respondida nesse QR Code. Mas aí para vocês, e quem está vendo essa palestra aqui, saiba que o vídeo já está público aqui no meu canal, tá? Que é justamente como eu demonstro um exemplo de implementação usando o TypeScript dessa minha arquitetura que eu postei aqui, né? Que leva aí o conceito de Clean Architecture, arquitetura hexagonal, para vocês verem como é que eu organizei minhas pastas, como é que eu fiz um teste, como é que eu implementei os adapters e tal, e ter uma noção, tá? Então, agradecer novamente todo mundo que ficou até aqui agora, tá? Que assistiu o vídeo todo. E também não podia deixar de agradecer todo mundo que ficou me incentivando para trazer esse vídeo aqui pro meu canal. Tá? Eu dei uma palestra, esperei um tempinho, mas até que enfim eu trouxe para cá. Então agradeço a todo mundo aí que tá aí no meu convívio diário, o pessoal da minha equipe, tudinho, que me incentivou aí a trazer esse conteúdo aqui pro meu canal. Beleza, pessoal? Então era isso aí e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Até mais.